de Jesus. Amém? Amém, igreja? Nós estamos aqui alguns domingos estudando o quê? O Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Esta oração que o Senhor Jesus ensinou quem? Aos seus discípulos. Nós que fomos chamados para a presença de Deus, nos tornamos discípulos, aprendendo com o Mestre. E essa oração ela é muito interessante, igreja, que se a gente fizer ela assim sem perceber, distraído, é uma oração simples. Às vezes muitas pessoas rezam, oram, repetem, mas o intuito de Deus, do Senhor Jesus, é nos levar a entender o que contém dentro desse Pai Nosso, o estudo, o mistério que tem dentro desse Pai Nosso. Por isso, já há alguns domingos, nós estamos aqui falando do Pai Nosso. Começamos lá assim, ó: Pai Nosso que estais no céu, Pai Nosso que estais no céu. Então, se a gente eleva chamando Ele de Pai, porque nós nos tornamos filho, né? As pessoas lá fora entendem que todas as pessoas são filhos de Deus, mas biblicamente, se a gente pegar lá no João capítulo 1, versículo 12, são filhos daqueles que receberam Jesus como Salvador, tornaram filho de Deus. Pode ir até Deus chamando-o de Pai. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, segunda parte, nós fomos chamados para santificar. Como santificamos o nome de Deus aqui na terra? Santificando a nossa vida. As pessoas olhando para nós, vendo atitudes nossas de acordo com a palavra, eles vão glorificar a Deus, porque eles vão ver em nós a presença de Deus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Quando falamos venha a nós o teu reino, nós estamos pedindo o quê? O governo dele nas nossas vidas. O governo dele nas nossas vidas. Está lá em Romanos capítulo 14, que o reino de Deus não é comida nem bebida, não é só a manifestação de Deus aqui na terra. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Há um modelo no céu para a gente espelhar esse modelo aqui na terra, aquele modelo de uma autoridade superior que é Deus, dos anjos submissos a Deus, Deus ordenando. Então esse espelho, isso que a gente entende que está no céu, também tem que ser manifestado aqui na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A provisão de Deus para os nossos dias atuais. A provisão. Hoje vivemos, hoje comemos, dormimos ontem, né? Comemos. Então Deus ele vai prover também para amanhã, porque Ele é o pão nosso. E Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, que está lá no livro de João, o verdadeiro pão que desceu do céu. E hoje nós entramos aqui, igreja, e domingo passado nós vimos: perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, como perdoamos nossos devedores. Toda falha nossa, todo pecado nosso, toda falta de obediência, nós entramos em dívida com Deus. Há uma dívida. Tudo que afeta o nosso irmão, as nossas atitudes, primeiramente afeta Deus em primeiro lugar. Há uma dívida. Como nós pedimos Ele perdão, Ele perdoa as nossas dívidas, e nós também devemos perdoar o próximo, assim como Ele nos perdoou. Vimos aqui domingo passado. E hoje nós entramos nessa parte, igreja, nessa parte aqui de Mateus capítulo 6, versículo 13 do estudo. Não nos deixe cair em tentação. Olha aqui para mim, em nome do Senhor Jesus. Essa parte ela é muito importante. Por quê, igreja? Porque essa oração, essa parte dessa oração, Jesus ele nos ensina para a gente pedir a Deus que nos livre não da tentação, mas de cair
na tentação. Olha para você ver. Poderia estar aqui, ó, um pedido a Deus para nos livrar da tentação. Não, mas a Bíblia está dizendo para não nos deixar cair, ser envolvido na hora da dificuldade. Por que, igreja? Quando Deus nos chamou para a presença dEle, que nós o aceitamos como Salvador da nossa vida, Ele sabia que nós íamos encontrar um mundo espiritual que até então uma pessoa incrédulo não consegue perceber. Mas nós que aceitamos Jesus conseguimos perceber que existe o quê? Um mundo espiritual que é invisível aos olhos naturais, mas aquele que tem a sensibilidade de Deus consegue sentir o mover dele. Deus sabia que nós iríamos encontrar esse mundo espiritual em operação, tanto o mover de Deus do céu para a terra, como o mover de Satanás nas regiões celestial. Então ele sabia que nós precisaríamos o quê? De um crescimento espiritual para que nós adquirimos as promessas que Ele prometeu na palavra dele, para que ela manifeste em nossa vida, e também o que? Para que Deus nos usa aqui na terra com poder. Ele sabia que nós precisaríamos desse crescimento, porque uma pessoa que não amadurece espiritualmente, igreja, ele não deixa ser usado por Deus, ele não consegue a manifestação de Deus, porque toda vez que o diabo envolve ele em conflitos, ele faz a vontade do inimigo, ele perde a direção de Deus. E Deus sabia que nós precisaríamos de quê? Desse mover dele, desse crescimento dele. E aqueles que crescem, igreja, eles conseguem compreender, ele consegue viver em paz, uma vida de paz, uma vida de vitória, Por isso que a tentação, igreja, ela é impossível que ela não aconteça. Mas como podemos olhar essa tentação, igreja? Porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, está lá no livro de Tiago, Deus não tenta ninguém. Então podemos olhar essa tentação como, igreja? Como um teste, uma provação que Deus nos prova, para quê? Para sermos aprovados. Deus nos prova para quê, igreja? Para sermos aprovados, para a gente passar depois daquela prova mais forte, mais resistente. Agora, qual o perigo da prova? É do diabo aproveitar daquela situação e nos envolver em direção dele, porque ele vai tentar, naquele momento que nós estamos passando para a prova, nos envolver em uma direção. Se lembra do Senhor Jesus no deserto? A Bíblia diz que depois dos 40 dias de jejum e 40 noites ele teve fome. Quando ele teve fome, o diabo tentou encostar e dar para ele o quê? Uma direção. Mas Jesus estava ligado, Jesus estava percebendo o tentador. Jesus aplicou logo a palavra, porque Jesus estava em sintonia com Deus. O segredo é esse aqui, igreja, é estar em sintonia com Deus, porque as provações que Deus permite, Ele vai nos dar também o escape juntamente com ela. Porque, igreja, a vida nossa, ela é uma prova. Hoje, se você tem conquista na sua vida, hoje se você tem uma faculdade, hoje se você tem uma habilitação, hoje se você tem um emprego melhor, você passou por testes que provou a sua inteligência, testes que você teve que empenhar naquilo que você estava fazendo, para poder aprender, para na hora que viu os testes, você passou naqueles testes, recebeu uma promoção, recebeu uma carteira de habilitação, recebeu um trabalho melhor, foi aprovado. O seu casamento, se hoje ele é edificado, houve testes em meio à sua caminhada, porque a vida é isso, igreja.
Agora, quando falamos do mundo espiritual, quando falamos das coisas de Deus, muitas pessoas não entendem dessa forma, que existem as dificuldades, acha que só de estar na igreja, só de fazer parte de uma congregação, as coisas de Deus vão acontecer. Não vai acontecer assim, porque Deus não tem interesse só em dar para nós as coisas. Deus tem interesse, Deus sabe o que é? É de te usar na presença dEle, é de fazer de você um vaso útil para o reino aqui na terra. Pessoas que falam da benfeitoria de Deus, pessoas que manifestam o poder de Deus através da sua vida. Por isso vem as provações, as tentações, que não são tentações, são provações que o inimigo pode aproveitar disso. Vamos lá no livro de Tiago, olha o livro de Tiago aqui, ó. Olha o que o Tiago diz aqui, igreja. Tiago capítulo 1, versículo 2. Olha para você ver, igreja, para quem não está ligado no céu, está ligado só na terra, ele acha isso aqui um absurdo, ó, um absurdo. Mas para quem está ligado em Deus, ele sabe que Deus opera dessa forma. Olha o que está escrito aí: meus irmãos, olha o Tiago falando, tende por grande gozo ou alegria quando cairdes em várias tentações ou provações. O que o Tiago diz aqui, capítulo 1, versículo 2? Meus irmãos, tende por grande alegria quando cairdes em várias tentações ou provações. Olha para você ver, igreja, para quem não está ligado com Deus, como essa palavra aqui, ela é difícil de entender. Deus está falando que nesses momentos que nós passamos por provações, nós temos que regozijar no Senhor, alegrai no Senhor. Alegrai porque ali dentro você tem uma certeza que há um operar de Deus, que no fim daquela prova você vai ter mais de Deus na nossa vida. Mas quando a pessoa não entende dessa forma, igreja, na hora das provações, o que é que ele faz? Primeira coisa, igreja, ele começa a entristecer o coração dele. Mostra que a alegria dele não está no Senhor, a alegria dele está naquilo que Deus pode dar para ele, não está no Senhor. Porque se estar no Senhor, pode mudar até o tempo, pode mudar até as coisas, mas o coração dele vai estar ligado em Deus, crendo que Deus vai fazer uma obra ali naquela vida. Para a pessoa que está ligada. Agora, para a pessoa que não está ligada, ele acha um absurdo. Ele começa a entristecer o coração. Nisso que ele entristece o coração, o diabo, igreja, começa a semear sementes no coração delas, começa a colocar sementes que não seja a palavra de Deus. Aquela semente vai ganhando vida, e a pouco ela começa a murmurar, a reclamar, ela começa a deixar de oferecer um culto a Deus de verdade. Ela começa a oferecer coisa de qualquer maneira, um culto de qualquer maneira, porque ela está triste, olha como é que uma coisa vai puxando. Mas a pessoa que entende que Deus prova as pessoas, que Deus deixa a gente passar por provas, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar no Senhor, ela vai buscar Deus mais, ela vai envolver com Deus mais, ela vai ter a oportunidade de orar mais. Ela falou: agora eu tenho uma oportunidade de ler a Bíblia mais, de fortalecer no Senhor, para me passar por essa prova, e vou passar alegre, porque Deus vai me dar vitória lá na frente. Tá vendo o que é as provações? Porque as provações são os testes que Deus nos testa para poder nos aprovar. Agora, quantos de nós, igreja, Deus não consegue aprovar? Que a pessoa está bem, enquanto está tudo bem, mudou, ela muda junto. Ela é como camaleão, não é isso?
De maneira que estar a cor, ela vai também mudando de cor, não é isso? Eu estou falando de uma coisa fácil? Não estou falando de uma coisa fácil, estou falando de uma coisa, de algo que pode os filhos de Deus trabalhar na vida delas ao ponto de compreender isso. Aqui ó, meus irmãos, tende por grande gozo ou grande alegria quando cairdes, quando passarem por várias tentações ou provações. Alegria. Olha aqui ó, versículo 3: sabendo que a prova da vossa fé opera o quê? O que está escrito aí, igreja? Opera paciência. Você já reparou que hoje está um povo impaciente? Está um povo impaciente, que não tem paciência com mais. Nós estamos num mundo tão rápido, as coisas tão rápidas, e um povo tão impaciente. Mas Deus, Ele quer operar paciência no nosso coração. Ele quer operar essa paciência, pode também ver como perseverança. Então as provas que passamos por ela gera em nós isso aqui. Agora, igreja, se eu não conseguir entender o que o inimigo vai fazer, ele vai encostar e vai começar a querer trabalhar no nosso coração, tomando a nossa mente, aplicando uma palavra, uma semente no coração. Por isso que uma pessoa, igreja, que quer vencer no mundo espiritual, quer ter uma vida de vitória aqui na terra e estar depois da morte dele com Cristo, ele tem que estar ligado no céu. Ele tem que ter uma vida de ligação, de ligação em Deus, ali buscando Deus, envolvendo com Deus. Porque quem tem, entende. Olha no Atos capítulo 10, Atos capítulo 5, né? Atos capítulo 5. Olha para você ver, igreja, a atitude desses discípulos que, passando por uma dificuldade, eles alegraram no Senhor. Eram homens como eu e você naqueles tempos, mas eram pessoas que está escrito aqui, não é por acaso, igreja. Olha o Atos capítulo 5, versículo 31. Não, Atos capítulo 5, versículo 40, tá? Atos 5, versículo 40. E diz assim, ó: e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, tendo-os açoitado. O que você entende com açoite? É chicote, não é isso? Açoite é isso, ó. Açoitado, mandaram que não falassem no nome do Senhor Jesus e deixaram ir. O que estava acontecendo? Olha aqui para mim. O que estava acontecendo aqui? O evangelho estava expandindo e o diabo ficou furioso com o evangelho estava expandindo naquela época. Então ele usava os magistrados, os homens da lei, para barrar aqueles homens de falar do nome de Jesus. Mas quanto mais eles tentavam barrar, o que acontecia? Mais eles falavam, mais eles empenhavam em fazer. Parece ao contrário nesses dias de hoje. Se o diabo nos espreme, a gente afrouxa. Parece ao contrário. E eles eram o contrário. Quanto mais eles eram espremidos, mais eles tinham vontade, desejo, a tal ponto deles serem presos, açoitados. E como está escrito aqui, eles foram açoitados. Açoitados por quê? Porque estava roubando? Porque estava fazendo mal? Porque estava falando o nome de Jesus. Foi açoitado. Nisso que foi açoitado, olha a atitude deles aqui no versículo 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho. O conselho viu que não tinha jeito, né? Soltaram eles. Olha se vê, ó.
Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando. Isso poderia estar o que, igreja? Dizendo assim: eu pregar esse evangelho para mim apanhar, falar do nome de Jesus, levar açoite, mas a Bíblia diz que eles estavam regozijando. Eram homens, igreja, homens que tinham uma ligação com Deus tremenda, homens que não almejavam nada nessa terra a não ser a presença de Deus, a não ser o manifestar de Deus, regozijando. Regozijos são estes, igreja, que sabe que ele é peregrino aqui nessa terra, sabe que o que está esperando ele é maior do que o que ele está passando. Aqui, ó, regozijando-se de terem sido julgados digno de quê? De padecer afronta por Jesus. Por que eles estavam alegres, igreja? Porque eles sentiram ser útil para que Deus manifestasse aquele tipo de coisa, das pessoas ver Jesus através da vida dele, digno de ser açoitado por Cristo. Olha como é que hoje nós temos que ficar atento, igreja. Atento aqui, ó. Vou ler o versículo 41. Retirando-se dali, pois, da presença do conselho, regozijando de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo, nas casas, não cessava de ensinar. Todos os dias, eles não cessavam. Está vendo, igreja? Aqueles que entendem a prova como para Deus aprovar, ele não cessa a obra, ele não cessa de buscar, ele não cessa de encher de Deus. Isso é o que está aqui nesse estudo aqui, ó, nos livra de cair em tentação. As provações que Deus permite na nossa vida, como está lá no livro de Tiago nós vimos, ela serve, igreja, para Deus nos aprovar. Mas como Ele vai nos aprovar? Vai depender só de Deus? Sim ou não? Vai depender como eu estou lidando com aquilo e mantendo como Deus quer que eu mantenha. É fácil? Não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que há possibilidade. Deus dá capacidade, Deus dá força, Deus dá poder para isso. Agora depende muito de nós. Por quê? Porque eu devo estar ligado no céu o dia todo, 24 horas ligado, não perdendo tempo com coisas aqui na terra, para me estar atento às investidas do diabo. Porque na hora da prova, o que acontece? O inimigo vai sempre tentar. Por isso a oração que Jesus ensina, essa oração que Jesus ensina, não nos deixei cair em tentação, para nós, na hora das tentações, Deus nos ajudar, que nós não entremos na tentação, entende? Para Deus ajudar. Por isso que essa oração nós devemos fazer ela. Agora, eu devo fazer essa oração, essa parte da oração, mas ela deve vir junto com atitudes também. Antes da gente orar, o que Jesus pediu para a gente? Vigiar, não é isso, sim ou não? Para a gente vigiar, porque para mim não cair na tentação, eu tenho que estar atento à vigilância. Porque, igreja, eu posso fazer uma oração: Deus, não deixe eu cair em tentação, mas há uma parte da nossa parte ficar atento na vigilância. Como eu fico atento na vigilância, igreja? Como eu fico atento na vigilância? Primeiro, primeira coisa, aquele que pensa que está de pé, toma cuidado para que não caia. Para mim ser atento em vigilância, primeira coisa, eu tenho que ter consciência que eu não estou de pé. Se eu estou de pé, não é porque
a minha força me colocou de pé, a minha inteligência me colocou de pé. Se eu estou de pé, é porque Deus está me sustentando. Quando eu tenho essa consciência clara disto, que não há aquele que pensa que está de pé, toma cuidado que não caia, eu tenho que estar sempre atento que eu não estou de pé. Se eu estou de pé, é porque Deus me sustenta. E se eu tenho esse entendimento, eu não vou apoiar na minha sabedoria, eu não vou apoiar naquilo que eu entendo, naquilo que eu acho, na minha inteligência. Eu vou estar sempre necessitado de quem? De Deus, para continuar me sustentando. Porque quando você acha que está de pé, quando você acha que está bem, você vai cruzar os braços. E se cruza os braços, igreja, está próximo de cair. Está próximo de cair. Agora você fala assim, não tem ninguém de pé. Aquele que está de pé é porque Deus está sustentando. Eu preciso buscar a Ele. E aqui o versículo, mas está aqui no 1 Coríntios capítulo 10. Então, igreja, para mim não cair em tentação, primeira coisa, eu tenho que estar dependente de Deus. Dependente de Deus. Se eu estiver dependente de Deus, sendo a dependência de Deus, Deus vai estar sempre me sustentando. E outra coisa, igreja, e outra coisa que Jesus fala aqui, olha no estudo aqui na parte C do 1 aqui, Mateus, onde está escrito em Mateus capítulo 26, 41. No estudo, na parte C do primeiro parágrafo, tá? No estudo aí, olha que exemplo bíblico. Eu falei lá, aquele que pensa que está de pé. Exemplo bíblico, Mateus capítulo 26, versículo 41. Jesus alerta os seus discípulos, né? É aquela história que Jesus foi para o jardim do Getsemane, antes de ir para a cruz, com a alma angustiada até a morte, pediu os discípulos a ficar ali orando, que ele ia mais à frente para poder orar. Toda vez que ele voltava para ver se os discípulos estavam orando, como estavam os discípulos? Dormindo. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse: a carne é fraca, vigiai. Está vendo? A nossa carne, igreja, as nossas vontades, se você der corda, se você der alimento para ela, ela te joga, ela faz você cair. Por isso que há esse combate entre carne e espírito. Ela no Gálatas capítulo 5, é esse combate. Gálatas capítulo 5, versículo 16, fala que há essa batalha, essa luta entre carne e espírito. Então aqui no Mateus 26, 41, diz aqui, Jesus alerta os seus discípulos, vigiem e orem. Não está orem e vigiem, está vendo? Eu devo fazer aquela oração pedindo a Deus para mim não cair em tentação, sim, mas eu preciso estar vigilante. O que é estar vigilante? A Bíblia compara, igreja, essa vigília aqui como um soldado em vigília. Ele pode cochilar? Ele cochilar, os inimigos, bem, ele é um sentinela, ele é uma pessoa que está ali o tempo todo atento. Ele compara essa vigilância aqui, igreja, para nós que andamos com Cristo, ficar atentos às investidas do inimigo. Por isso que você tem que estar sensível a Deus. Aquilo que te faz pecar, você tem que analisar, né, com a sua inteligência, aquilo que te faz cair. Se aquilo que te faz cair, você afastar daquilo ali. Uma pessoa que tem facilidade de beber, fumar, ele deve afastar de ambientes que vai incentivar ele a isso. Uma pessoa que tem dificuldade com pornografia, ele tem que afastar desse tipo de conteúdo que traz da mente dele. Uma pessoa, igreja, que tem a facilidade, que ele é uma pessoa que ira fácil, ele tem que tomar cuidado para não entrar em contenda, porque a vigilância da parte dele é necessário, porque a vigilância da parte dele vai ser
a base que Deus vai ter para me dar o poder para mim não cair em tentação, entende? Vai ser. Então há uma parte a fazer. E Jesus falou para eles aqui, ó. Jesus falou para eles: vigie para que não entreis em tentação. Porque se eu não for vigilante e estar orando, a tentação vai me envolver. Há momentos que cabe até o quê? Um jejum. Se a minha carne está forte, cabe até um jejum para quebrar a minha carne. Porque isso faz com que eu fique sensível a Deus. Sensível a Deus. Então Jesus diz assim, ó: vigiem e orem para que não cedam à tentação. Deus tenta, Deus prova. O diabo vem juntamente na prova. Naquele momento que estamos sensível, ele começa a trabalhar nos nossos sentimentos, levando a gente a tomar atitudes. Mas aquele que permanece, Jó 42 diz o quê? 42:5, que ele diz que depois das provas ele veio a conhecer quem? Deus. Olha para você ver, igreja, ele conhecia Deus como? Daquilo que Deus dava para ele, mas depois da prova ele conheceu Deus de verdade. Ele fala que ele conhecia de ouvir falar, mas os olhos dele contemplou Deus depois da prova. Depois da prova você tem um crescimento, porque Deus precisa, igreja, que nós fortalecemos. Como é que você vai ter os músculos ativados, igreja? É levantando peso, é fazendo exercício, que você vai trabalhando os seus músculos. Aqui a vida espiritual também é da mesma forma. A partir do momento que eu estou ali atento, vigilante, em oração, pedindo a Deus, como está ali na oração do Pai Nosso, Ele vai me dar força, juntamente com a minha vigilância. Ele vai mostrar para nós: isso aqui não é bom para você, sai fora, foge de toda aparência do mal. Então aqui, ó: vigiem e orem para que não ceda a tentação. Precisamos orar, estar alerto, o que? Espiritualmente, está alerta espiritualmente. Olha o parágrafo 2: mas livram-nos do mal. Do que precisamos do livramento? Do mal moral, pecado, do maligno Satanás. Está lá no livro de João, capítulo 5, de 19. O mundo jaz do maligno. O maligno, ele opera em pessoas, em situações aqui na terra, para nos envolver, aqueles que estão querendo ir para o céu. Mas Jesus diz assim: eu não peço que tire não tire eles do mundo, mas livre do mal, porque o mundo é do maligno. Então eu devo virar as costas para o mundo e viver para Deus. Aqui, ó: o mundo está sob a influência do maligno. B. Deus é nosso protetor. Salmo 121:7. O Senhor te guardará de todo mal. 2 Tessalonicenses capítulo 3:3. O Senhor é fiel, Ele fortalecerá do maligno. Vamos ler aqui para a gente terminar, ó. O Senhor é fiel, Ele vos fortalecerá e guardará do